Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast. O podcast vai impactar a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontane, sou a host desse programa. Estou responsável de entrevistar uma mulher de peso. Ela é mãe, empresária, cristã, tem um movimento incrível com mulheres chamado Mulheres Ímpares. Tem uma história de superação que vai impactar e mexer com a tua vida. Eu estou falando dela, Renata de Oliveira. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que honra te receber aqui. Eu estou na cadeira de aluna hoje, quero ser impactada, transformada pela sua vida. E essas mulheres de casa também. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. A honra é sempre minha. Ah, muito bom. O que a gente pode esperar desse podcast, Renata? Podemos esperar uma história de, como você já falou, de superação. Porque eu, Renata, sou superação. Eu costumo dizer que eu renasci novamente. E é isso aí. Muito bom. Renata, a gente está aqui para te ouvir, para aprender com você o que você fez no momento de angústia, para aprender com você em relação aos negócios, como se reinventar. Então, assim, compartilha com a gente, porque aqui o público, majoritariamente, são empresárias e mulheres. Então, a gente tem muita dificuldade de desempenhar todos esses papéis. E a gente tem a nossa emoção como mulher feminina, que tem esse lado emocional mais aflorado. Então, a gente tem dificuldade, muitas das vezes, de lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente vai falar um pouco disso, tá? Sim. E eu gosto de começar com uma pergunta clichê. É clichê, mas eu gosto. Antes de qualquer coisa, a gente quer conhecer a Renata CPF. Então, conta pra gente quem é a Renata. Pode contar um pouco da tua história já nesse primeiro momento para colocar todo mundo na mesma página. Quem é a Renata de Oliveira? Olha, a Renata de Oliveira era uma menininha que se tornou uma mulher, passou por momentos muito difíceis na vida. Difícil como? Passou fome? Não. Difícil emocionalmente. Difícil as aceitações, a vida emocional turbada, a vida sentimental também, financeira, uma bagunça. Então, Renata, ela cresceu e hoje está aqui com esse movimento, né, de mulheres ímpares para ajudar outras mulheres e para dizer para as mulheres que elas são capazes também de crescer, de sair do comodismo, de sair daquela zona de conforto, porque eu tô sempre me reinventando. É maravilhoso isso, né? Sim, o ser humano, ele precisa do novo, senão perde o sentido. Exatamente. Muito bom. Você consegue contar um pouco pra gente o que você passou? Não precisa aprofundar muito, caso você não queira, mas o que aconteceu na sua vida lá atrás, que mexeu com a tua estrutura e que você quase paralisou, mas Deus entrou com mão forte e providência na tua vida. Conta pra gente. Então, aos 13 anos, eu já fui ali diagnosticada com uma depressão, ansiedade, e tudo começou nessa faixa etária, onde as minhas emoções começaram, vamos dizer que, ali bagunçou. Meu pai era alcoólatra, minha mãe, por trabalhar demais, sempre ali dando conta dos negócios, da vida financeira, do meu bem-estar. Eu sou filha única, então eu não tive em casa um apoio nem materno e nem paterno. Então começou ali, eu querendo chamar a atenção, ter a atenção de mãe, ter a atenção de pai, aonde eu não tinha, mas eu tinha a boneca, eu tinha o quarto, eu tinha o conforto da adolescente de 13 anos, mas eu não tinha o principal, que era a atenção de pai e de mãe. E ali foi aonde que deu a brecha para começar o índice da depressão que entrou na minha vida. E ali começou vários processos, veio alguns gatilhos depois ao longo do tempo. Tentei suicídio, tomei remédios e mais remédios, tentei suicídio 3 vezes, fui internada numa clínica psiquiátrica, foi onde a minha mãe também não soube lidar com essas emoções e falou, não, então vai ficar internada dentro dessa clínica. E foi aonde que quando eu saí, eu olhei para trás e falei, aqui eu não volto mais. Daqui eu não quero mais, eu não quero viver isso, eu quero viver o novo. Porque eu sempre ia à igreja, eu sempre ouvi falar da libertação de Deus, daquilo que Deus tinha na minha vida, mas eu nunca me posicionei para ter aquilo.
Então, quando eu olhei para trás e resolvi me posicionar, foi onde nessa trajetória que eu conheci o meu esposo e nós tivemos ali um relacionamento. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo. Caramba. Vim de lá para cá e com essa história toda eu perdi a guarda do meu filho, porque a depressão entrou, ela me jogou realmente abaixo. Foi a ruína, realmente. Então, eu perdi a guarda do meu filho no meio dessa trajetória toda. A minha tia cuidou muito bem dele, eu agradeço muito a Deus a ela. Hoje ela não está no meio mais, né? Ela está morta, faleceu. Mas as minhas demais tias ajudaram muito. A minha mãe também ajudou, deu esse suporte. Mas eu louvo a Deus porque hoje eu tenho essa restauração. Eu tive essa restauração. O Senhor restaurou a minha família, restaurou as minhas emoções. Nossa, que forte, Renata. Que forte, que superação. Nossa, eu tô tentando imaginar aqui. No auge da tua depressão, veio vários outros fatores familiares, do filho, a mãe, relacionamento, imagino também que não deva ter sido interessante, né? Não. Então, você teve que lidar com isso tudo e muito nova. Sim, isso porque eu fiz um resumo. Tudo Entendi. e muito nova. Dos 13 até, digamos que aos 25 anos. Aos 28. Dos 13 aos 28 foi essa guerra. Essa guerra. Foi essa E guerra. quando você percebeu que você estava mudando, não sei, como é que foi isso? Assim, você ficou um grande período nessa batalha emocional e espiritual, que a gente sabe. Sim. Mas quando você viu que a mão de Deus entrou e te resgatou, qual foi a grande virada que você falou assim, eu não aguento mais, eu não posso mais viver dessa forma? Como que foi essa virada? Então, essa virada foi através de um canal de bênção que é meu esposo. Eu conheci o meu esposo e ele sempre evangelizava para mim, que ele é afastado, era afastado na época, e ele sempre evangelizava. Eu falava, você tá ficando maluco, né? Porque muitas das vezes estávamos nós num bar, numa festa, e ele ali falando, não, quando você conhecer Jesus, isso, aquilo, não, mas eu já conheço Jesus. Ele, não, quando você conhecer Jesus de verdade, você vai mudar. E eu já tinha escutado falar, como eu falei, eu já ia à igreja, visitava. Então, quando ele começou a falar isso, eu falei, não, então eu tenho que conhecer verdadeiramente Jesus. Foi quando a minha sogra começou a caminhar, comecei a caminhar junto com ela na igreja, só que a tia do meu filho, ela já me levava também, então foi tudo se alinhando. Eu fui com a minha sogra, aceitei Jesus, retornei para os caminhos do Senhor e eu falei, verdadeiramente, eu não quero mais viver nessas emoções, porque mesmo casada, eu tinha batalhas. Mesmo ali casada com meu esposo, mesmo tendo suporte, muitas das vezes do meu esposo, eu tinha batalhas dentro de mim, eu tinha conflitos dentro de mim. Só que eu não falava, mas estava dentro de mim os conflitos. E como que emocionalmente você lidou com isso, né? Porque eu imagino que você foi para uma clínica psiquiátrica, todo mundo falava, não, você tem que fazer. Porque a gente sabe quando a gente tem que fazer. O problema não é saber o que fazer, é como ter força para sair dali. Então, como que foi esse momento antes de conhecer o seu esposo, que você se viu muito sozinha, né? Como que você lidava com isso? Quais eram os pensamentos, os sentimentos? Você via futuro, você não via? Não tinha luz no fim do túnel, né? Não tinha, não tinha. Até mesmo a família falava, Renata, não tem mais jeito. E eu pegava aquelas palavras e realmente me afundava mais ainda. Já que não tem jeito, então eu vou me afundar. E verdadeiramente eu não tinha perspectiva de vida alguma. Eu não via futuro em mim. Realmente eu não via. Entendi. Isso mexe muito comigo, porque a gente tá aqui falando disso, você tem projeto com mulheres, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu também tenho. E Deus sempre fala sobre esse resgate da identidade. Que esse é um problema muito sério de identidade. A gente desenvolve ao longo da vida uma coisa chamada autoimagem, que é com base no que as pessoas falam a nosso respeito. E a gente para de ouvir aquilo que Deus fala. E aí a gente constrói essa autoimagem, que é pseudo-identidade na nossa cabeça, naquele momento, que a gente acha que a gente é aquilo, que a gente não presta, que a gente não pode, que nós não somos capazes de fazer o que tem que ser feito, que a gente não vai ser nada e nem ninguém na vida. E essa voz, ela é difícil de silenciar. Ela grita.
forte. Ela grita. E aí a gente precisa de suporte, e isso reforça cada vez mais o que eu acredito, que a gente precisa ir lá resgatar essas mulheres, porque olha como você falou, Deus agiu na sua vida, obviamente, mas ele age através de pessoas. Sim. E ele agiu através de uma mão estendida do seu esposo. Sim. E se essa mão não tivesse chegado? Onde Renata estaria agora? É verdade. E aí, quando a gente sai desse lugar, Renata, a gente tem realmente a responsabilidade de estender a mão para quem tá lá. Exatamente. Se é a resposta de Deus na vida de alguém. Exatamente. E quando a gente se cala, né, Renata? Vidas são perdidas pelo caminho, por falta de posicionamento. Nossa, que forte. Eu falo muito de posicionamento aqui, sabe, pelo mundo dos negócios, mas eu sempre falei de vendas. E de um tempo pra cá, Deus começou a falar, não é sobre isso mais. É sobre posicionamento. Até no mundo dos negócios você vai falar de posicionamento. Só que você vai falar de posicionamento com profundidade. Porque as pessoas precisam entender que posicionamento é tudo. Deus odeia o morno. Ou seja, se ele odeia o morno, ele gosta de gente que se posiciona. Então, o segredo de muitos resultados que a gente não tem tá no posicionamento que a gente não faz. Então, fala um pouco pra gente aqui como que foi essa virada radical a partir do posicionamento de não, eu não aceito mais isso. Eu quero uma vida diferente. Como que foi quando você se posicionou? Você deve ter ouvido gente falando, não vai dar certo. Mas você vai fazer isso? Não, Renata. Como é que foi? Desafiador. Que eu ouvi. Vários, não vai dar certo. Em vários sentidos. Tanto no trabalho, tanto no projeto das mulheres. E eu falei assim, não, Jesus, se o Senhor me deu essa palavra, eu vou ficar com essa palavra. Se a palavra do Senhor foi vai dar certo, você vai avante, eu vou ficar com essa palavra. E ali eu comecei a orar, jejum, oração, Bíblia. Falei, Senhor, a palavra que eu tenho é essa, então vamos embora. E eu me posicionei. E fez toda a diferença. E fez toda a diferença. Um posicionamento faz toda a diferença. Em todas as áreas. Tanto na financeira, na sentimental, na espiritual. Faz toda a diferença. Um posicionamento, ele faz diferença mesmo. É porque quando a gente se posiciona, a gente gera identidade, né? Exatamente. Do que a gente quer comunicar. Sim. Eu tô me posicionando como cristã. As pessoas têm Sim. clareza. Elas olham e falam assim, ali vai uma cristã. Quem não se posiciona de verdade, você não sabe. Não sabe. Parece com o mundo, mas diz que é cristã. Eu sou empresária. Tem que ter um posicionamento como Isso. tal. Senão ninguém consegue identificar. Então, o posicionamento gera identidade e identificação para tudo. Nossa, que coisa linda, Renata. Então, conta pra gente também um pouco da sua parte profissional. Porque como você não via perspectiva, em algum momento você passou a ver e você teve que se posicionar pra você primeiro e depois pro mundo para que as pessoas pudessem ver credibilidade. Porque a gente sabe dessa dificuldade. Quando a gente se perde dentro de si, conquistar a credibilidade, a autoridade é difícil. Como que foi esse processo profissional após tudo isso que você passou? Então, eu perdi, né, o trabalho, mas eu comecei a ir para o ramo da beleza, fazendo unha, manicure, cabeleireira, enfim. Foi aonde que eu falei, despertou o desejo no meu coração de ser podóloga, de cuidar dos pés, ser podóloga. E meu esposo, mais uma vez, porque ele sempre assim, vamos, se você quer ir, eu vou junto com você, a gente vai desenvolver esse sonho. E eu acredito não, a verdade é que o meu casamento, a minha família é do Senhor. E o Senhor, ele colocou verdadeiramente o meu esposo na minha vida e tanto eu também na vida dele para somarmos um ao outro, para andar lado a lado. E ele falou para mim o seguinte, então você vai ser podóloga. E ali eu fui, estudei, ele me dando todo apoio, todo suporte, estudei, me formei, montei o meu espaço de podóloga. E foi assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, fizemos tudo que tinha que ser feito. E graças a Deus é expandindo. Aí eu falei, agora eu quero ser esteticista. Então você vai ser esteticista. Ai, que maravilha. Então você vai estudar. E ali eu comecei a estudar também. Aí agora eu quero ser terapeuta. Ele, então você vai estudar. E graças a Deus ele sempre falando comigo e com meu filho o seguinte. Eu já não tenho paciência para estar dentro de uma sala de aula. Mas enquanto você e o Pedro, que é o nosso filho, eu vou dar esse suporte, esse apoio.
E ali ele tá sempre nos bastidores nos apoiando a estar crescendo. Manda um abraço aí, um beijo pro maridão que tá nos bastidores aqui também. Beijo, marido. É, gente, é muito É importante. muito. É muito importante, porque esse suporte é fundamental. Porque às vezes a gente Sim. quer parar, né, Renata? É, E você sabe como que é parar. exatamente. Quando a gente para, o que que acontece? Atrofia tudo. Tudo. Tudo para, tudo. A gente não foi feito pra parar, né? Não. A gente foi feito pra estar em movimento. E o corpo humano, quando ele para, fisiologicamente falando, se você ficar muito tempo deitada, minha mãe é enfermeira. Então, ela já trabalhou com home care. A pessoa que tá acamada, ela não pode ficar muito tempo na mesma posição, porque começa a dar úlcera. Olha que forte isso. De tanto que a gente foi feito pra estar em movimento, se a gente ficar muito tempo parado no lugar, da ferida. Então, a gente não foi feito pra parar. Então, é muito importante quando a gente tem esse suporte, não deixa a gente parar. Exatamente, é muito importante ter esse suporte, tanto de esposo, tanto de amigo, tanto de mãe, tanto de pai, daquele que o Senhor levantou para estar do teu lado ali te conduzindo. É importante ter, muito importante. Muito bom. E aí, profissionalmente falando, você trouxe aqui várias versões de Renata. Como que você se vê, Renata, nesse contexto todo, né? Qual é a visão, a projeção de futuro que a Renata tem para essas formações, uma ligada à outra, com o teu propósito? Como que você se vê daqui a um tempo? E eu ainda vendo trufas, tá? Maravilhosa. Foi outro suporte. A amiga, não, vamos fazer. O Senhor levantou 2 amigas para estar me dando esse suporte aí de estar empreendendo uma grana extra, porque a gente sabe como que tá ser desse ramo e não tá fácil. Mas eu, no futuro, eu me vejo... Pode ser até um pouco, digamos, egocêntrico, mas não. Eu me vejo grande. É isso, seu pai é grande? Exatamente. O Senhor, ele é grande e ele me fez uma promessa. E eu falo, Senhor, então eu quero ser grande. E o que é ser grande? É correr atrás dos seus sonhos, dos seus ideais, sem perder a tua identidade, sem perder a tua essência. É estar em busca dos conhecimentos, mas saber que você vai ser grande, mas tem um maior do que você, que é Deus. É isso. Nunca se esqueçam disso. Nunca. Porque às vezes as pessoas se perdem, né, Renata? Deus dá a graça, sopra o nome daquela pessoa e a pessoa depois esquece de Deus. Não. Eu falo muito nas minhas orações, eu não quero perder a tua essência, Senhor. Não me deixa se perder pelo caminho. Seja onde eu estiver, aonde eu passar, eu quero manter a minha humildade contigo. Amém. É isso. Então, hoje a gente está falando de uma mulher que está aqui na minha frente, que teve uma vida desde a infância muito conturbada em relação a essa parte familiar, emocional, mas que hoje é uma grande mulher que ressignificou isso tudo, que tem propósito no reino, que empreende com propósito, que escolheu a profissão de cuidar de pés. Eu vejo algo muito forte aí, mulher. Eu vejo algo muito forte nesse lugar. E que ressignificou isso tudo com o propósito de cuidar de outras mulheres. Fala um pouco do teu projeto Mulheres Ímpares pra gente. Mulheres Ímpares nasceu no coração de Deus. O Senhor fez eu passar por essas, né? E as demais coisas. E Ele falou, agora você vai levantar aqueles que precisam, aquelas que precisam. Agora você vai falar do que eu fiz na tua vida e elas são capazes de sair dessa prisão. E ali, quando eu comecei a idealizar esse projeto, eu rejeitei, falei que não queria. Falei, Senhor, eu não quero trabalhar com mulher, não quero. O Senhor falando para mim, você não tem escolha. E foi uma guerra espiritual muito grande, eu e Deus. Eu te entendo. Foi uma guerra espiritual muito grande, muito grande. Até então, só eu e o Senhor. Ninguém sabia, meu esposo não sabia, ninguém. E foi quando o Senhor, no meio desse trajeto todo, nos presenteou com uma casa. Meu Deus. Porque nós morávamos num quintal, né? Próximo à família do meu esposo. E ali nós almejamos 10 anos a ter uma casa, orando. E foi quando o Senhor nos presenteou com uma casa sem R$1. Meu Deus. E ali o Senhor deu espaço, o Senhor falou, agora o que te falta? Aí eu, a coragem, Senhor. O Senhor falou, não,
Seja forte e corajosa. Tem de bom ânimo, eu estou contigo. Aí eu, tá bom, Jesus. E ali comecei a ter sonhos. Sonhar comigo no meio de mulheres. E mesmo assim eu lutando. E o Senhor falou, não lute. E quando Deus usa vasos e confirmou aquilo ali, e eu falei pro meu esposo, então vamos. Aí eu, vamos? Ele, não, vamos. Vamos, eu estou contigo, vamos. E foi quando nasceu Mulheres Ímpares, fizemos a primeira edição ano passado. Foi uma bênção, foi uma glória. Mulheres foi impactada, trouxemos testemunhos, trouxemos atos proféticos. E esse ano, agora, final de março, vai ter o segundo. E eu creio que não vai ser diferente. Muito bom. E fala um pouco mais do que acontece nesse evento. Você pode abrir um pouco pra gente? Sim. Nós trabalhamos com a cura emocional. Nós falamos para mulheres a respeito do se amar, do se cuidar, do se valorizar e olhar mais para si. Nós mulheres temos a responsabilidade muito grande. Casa, filho, trabalho. E é uma sobrecarga muito em cima de nós. E dentro desse projeto nós trabalhamos isso. Tirar um tempinho para se cuidar. Não tem financeiramente, mas tem praças. Quem mora na beira da praia vai caminhar, tira um tempinho para si, para olhar para dentro de si. E dentro desse projeto a gente trabalha muito isso. Do ato de se amar, do ato de se perdoar, do ato de deixar as coisas passadas para trás. E o Senhor, ele fala, eis que fez tudo novo. E aí esse projeto vem resgatando isso nessas mulheres. Isso aí. E são muitos testemunhos, Renata? E somos testemunhos. Estamos aqui. Muito bom. E para onde você vê esse projeto avançando? Eu não tenho ideia. Você só sabe que é grande. Eu só sei que é grande. E não pode parar, né, Renata? E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para realizar esse projeto? Olha, eu posso dizer que hoje o maior desafio para realizar o projeto é mesmo a nível do espiritual. Não vou nem entrar na questão financeira porque o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele envia pessoas para ajudar. Eu quero abençoar nesse projeto. Para você ter noção, Larissa, eu já tenho o salão pro ano que vem. Porque eu, em oração, eu falei com o Senhor, eu estou no caminho certo? É isso que o Senhor quer de mim? E eu não falei como eu estou falando com você, eu falei em pensamento. Eu e o Senhor falei dentro de mim. Né? Coloquei o Senhor na parede, falei, Senhor, é isso mesmo? Eu tô emocionada, como é que é? Né? E o Senhor ficou em silêncio, eu falei isso num domingo. Quando foi numa segunda-feira, ao acordar, eu peguei o celular, tinha um áudio. Renata, me dá a data do teu próximo evento, porque eu vou te abençoar com o salão. Meu Deus. Eu vi a resposta de Deus. Então, o maior desafio que eu encontro é espiritual. Por que espiritual? É as mulheres entender o posicionamento delas dentro desse evento. É lutar para estar indo. Pedir socorro. Pedir socorro. É a questão da ferida. Muitas não querem expor a ferida. Mas é necessário a ferida estar exposta para tratar. Igual você falou da escara. É necessário o médico vir ali e fazer a raspagem, para tirar aquela pele. Eu também fui técnica de enfermagem. Tu sabe. Então é necessário vir ali fazendo aquele procedimento, tratando, curando, para ir cicatrizando. Tem todo o processo. Mas muitas mulheres não querem passar por esse processo. É porque esse processo dói, né? Dói. Só que é aquela dor para não doer mais. Exatamente. Tipo bezetacil. É, exatamente. Dói pra caramba, mas a gente não quer, mas resolve. Exatamente. Muito bom, Renata. Que projeto lindo, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele te Amém, fortaleça amém, cada amém. vez mais, porque a luta é grande, né, É menina? muito grande. Quando a gente começa a se colocar na brecha na vida de outra pessoa pra fazer esse resgate, não a gente, mas Deus através de nós, é muita batalha mesmo pra que o projeto pare. Né? Você entende por que tu passou tudo o que você passou? Hoje você entende? Hoje eu entendo. Entende? E é grata? Consegue ser grata? Sim. Nossa, sim. Esse é o ponto. Sim, consigo. Para você ter noção, até uns anos atrás eu tinha, digamos que um receio
posso falar assim, né? Com a minha mãe e com o meu pai. Mas eu acho que mais com a minha mãe, pelo fato dela não ter, né, ali naquele momento, saber lidar com aquela situação. Só que o Senhor trabalhou muito isso dentro de mim, que foi necessário eu passar por tudo isso. E hoje eu sou grata. Sou muito grata por ter passado pelo que eu passei, pela minha internação, por ter visto o que eu vi, por tudo, 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 tudo mesmo. Mas eu falo o seguinte: não precisa passar para se posicionar. Não precisa. Eu falo muito isso com meu filho. Eu falo com ele, Pedro, não precisa você passar por certas situações para você se posicionar e ter um caráter cristão e, principal, um caráter de homem. Não precisa. Porque você viu, sabe da minha história. Então se posiciona para você não passar, porque é doloroso. Porque muitas não conseguem se levantar. Dentro de uma clínica psiquiátrica tem muitas mulheres que não recebem visita de família, não tem apoio. Eu ainda consegui sair de lá e ser resgatadas. Muitas estão lá há anos, não conseguem. Então é doloroso. Nossa. Então o teu evento ele entra também não só como cura, mas também prevenção, porque Exato. a mulher ali entende que assim, e se você não conseguir ser resgatado, se você não mudar agora? É Porque isso. Deus entrou com misericórdia, foi lá e me tirou, Isso. mas poderia ter sido outro final. Então, é isso, né? É um alerta para Sim. que elas possam entender que se elas não se posicionarem agora, pode ser tarde demais. Isso aí. E é difícil falar isso. É difícil, mas é necessário. Tem que ser falado. Nós vimos aí muitas mulheres com cargo eclesiástico, até mesmo pastoras, com a depressão silenciosa. É muito peso, né, que tem que carregar. Muito. Mas é necessário elas colocarem para fora. Igual eu falei mais cedo, tem muitas mulheres hoje se levantando, mulheres cristãs, procurando a cursar psicanálise, terapias, psicologias, e eu louvo a Deus por esse posicionamento dessas mulheres, porque elas estão se levantando para ajudar outras. Então, as outras que estão ali ainda na posição, digamos, de caída, tem que ter essa visão. Não, se ela está se levantando, eu vou me levantar, eu vou até ela pedir ajuda. E o Senhor, Ele vai direcionar, Ele direciona sempre. Direciona sempre, isso é verdade. Ele sempre direciona, ele sempre entra, mas a gente tem que estar disponível, né? Se a gente não estiver ligado, a gente não vê. Deus tá falando, tá desenhando, e a gente tá assim, ai meu Deus, mas minha vida. E é difícil ouvir a voz do Senhor. E como é que o que você fala pra essa mulher que chega, que ela já não acredita em mais nada? Inclusive em Deus. É difícil. É difícil. É difícil. Mas a minha fala é única. Minha fala é única. Acredita. Creia, porque Deus pode fazer. A minha fala é o meu testemunho. A minha fala para essas mulheres é o meu testemunho. Porque chegou um momento da minha vida, Larissa, que eu também não acreditava em Deus. Eu não acreditava. Deus deixou passar por isso tudo? É impossível que Ele existe. Eu cheguei a falar isso. Não, é impossível. Passei por isso tudo. Deus não existe. Olha, como eu peço perdão ao Senhor até o dia de hoje pela essa minha fala. A ignorância. Realmente, a falta de conhecimento, ela realmente nos trava. Sim. E o conhecimento liberta, né? Liberta, o conhecimento é libertador. É verdade. E puxando um pouco para o nicho aqui da nossa audiência, tem muitas mulheres agora te ouvindo que estão se identificando. Mas que a realidade delas não é que, talvez não seja a questão familiar, mas hoje ela pode estar se encontrando nesse lugar de precisar de um resgate, porque ela empreende, carrega muitos papéis. Às vezes o papel financeiro da casa maior está com ela. E às vezes ela quer desistir do trabalho ou aliviar um pouco esse peso, ela nem pode se dar esse direito. E às vezes ela acha que ela fez um péssimo negócio investindo nisso. Ela não tem tempo para ela, para a família. Eu falo muito para mulheres assim, Renata, que parece que o maior problema foi ela ter dado certo no negócio que ela investiu. Porque ela ficou aprisionada naquele negócio, porque ela não tem tempo
Porque a maioria são especialistas, ou seja, são médicas, são terapeutas, são advogadas, e elas estão ali, exercem a função muito bem. Elas precisam romper outras camadas financeiras, só que ela tem o tempo que luta contra elas. E aí elas estão cansadas. E aí, o que você tem para falar para essa mulher que é empresária, que está carregando um peso muito pesado, que quer desistir dela, do negócio, da família, não sabe mais o que fazer? Como é que você pode dar um conselho para ela nesse momento, para que ela não venha parar pelo caminho, para que ela venha entender que não é o fim? O conselho que eu dou para essa mulher eu vou deixar até um versículo que se encontra em 2 Timóteo, que é: Deus não te deu espírito de covardia. Ele não deu. Ele não nos deu esse espírito de covardia, mas de amor e equilíbrio. Tenha equilíbrio. Para, respira, bebe uma água, conta até 3 e vai em frente. Porque Deus está contigo. Continua. Continua. Desistir jamais. Não paralisa no meio do processo. Vai em frente. Sabe uma coisa? Tem um mentor que eu gosto muito, que é o Joel J, o Caio Carneiro. Eles falam assim: tá cansada? Tá cansado? Descansa. Não precisa desistir, só descansa, dá um tempo pra você. Tira o final de semana pra você curtir tua família. Que aí que tá ali o equilíbrio, né? Que é justamente dosar um pouco isso. O excesso, ele mata realmente. O excesso de ficar muito tempo parado mata. Ficar muito em movimento mata. Então a gente precisa... Eu não chamo nem... Sabe, o verdadeiro equilíbrio pra mim é a equalização dessas coisas. Tem momento que a gente vai precisar dar mais energia numa área e baixar a frequência em outra. Como uma mesa de som, que se ela tiver todo mundo equilibrado ali na mesma frequência, vai sair um som horrível. Mas quando a gente sobe um pino, desce outro, aí você tem um verdadeiro equilíbrio, que é a equalização desses papéis. Então, mulher, equalize. Analisa o que você hoje está precisando para se sentir melhor. Você está precisando de um tempo mais com a tua família? Se dê esse tempo. Ah, não, eu tô muito em casa, eu preciso estar mais em movimento. Então entra em movimento, encontra outras mulheres, encontra aqui a Renata de Oliveira, que ela vai deixar o arroba dela daqui a pouco, para você pertencer a algo que te dá vida, pertencer ao movimento, porque o ser humano tem sede disso. Tem sede de estar pertencendo a algo que é maior do que ele. É verdade. E o movimento é isso, né, Renata? É isso. O movimento é isso. E fazendo isso, tudo que você vem fazendo, o que você tem ouvido dessas mulheres que estão com você, que estão vivendo esse movimento, que agora querem junto contigo somar, como é que você tá vendo o brilho nos olhos dela? Olha, tá sendo radiante. Que elas estão: Renata, vambora, não para, vambora, não para, vambora, não para, tô contigo. E eu tô: meninas, e assim, tá sendo impactante mesmo. E é tudo pra honra e glória do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Mulheres do primeiro evento que saíram de lá transformadas. A vida hoje tá outra. A vida tá outra. Então já faz um convite. Fala aqui para essa câmera sobre esse projeto, para quem tem que estar, quem tem que se movimentar e ir até esse movimento para fazer parte, para ter esse resgate. Fala a data, local, aproveita esse momento para fazer esse convite, porque com certeza tem mulheres que estão te ouvindo agora que elas falam assim: cara, eu preciso disso, mas aonde é que eu encontro? E você se colocou na brecha, então aproveita aí, faz esse convite. Esse encontro é em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Nós vamos estar realizando dia 31, final desse mês, a nossa 2ª edição. E esse encontro é para você que está cansada, sobrecarregada, estressada, fadigada, não está vendo luz no fim do túnel, mas tem a luz, tem a solução. Esse encontro é para você. Vamos deixar aqui o meu arroba, o arroba do projeto, que é Mulheres Ímpares. Você vai encontrar no Instagram, vai ver a nossa página. Nós trabalhamos com ato profético, nós trabalhamos sobre a cura, liberamos para você essa cura que só o Senhor lhe dá. E que você venha tomar posse. É isso, é necessário um posicionamento, mulheres, porque não adianta você saber que você precisa de ajuda, você saber que sozinha você não sai desse lugar, que a família talvez não está te estendendo a mão, mas você vai precisar se posicionar, porque
Existe outras pessoas disponíveis nesse momento te estendendo a mão e às vezes você, mas cara, que preguiça, não quero ir, porque a maior luta às vezes é sair de casa. É uma batalha, é uma preguiça que dá. E tudo acontece, né? Tudo acontece. Tudo acontece. Perde roupa, perde sapato, perde isso, perde. Tudo acontece. E eu falo, não, isso é obra do inimigo. Vamos, joga essa preguiça por terra e vamos. E vambora. E vambora. Vamos se posicionar, vamos se levantar. Vamos crer que o Senhor, ele muda a história, ele muda a página. Ele muda. Ele mudou a nós. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus e dizer isso. Muito que ele bom. faz. É isso. Já pensou em escrever um livro, Renata? Você sabe que tem que escrever, né? Tem. E talvez não um livro sozinha, mas um livro em coautoria com essas mulheres aí. Talvez da primeira edição, não sei. Mas é necessário. Isso era um sonho que só estava aqui dentro. Agora. É necessário fazer, porque tem lugares que o teu movimento não vai chegar, mas o teu livro vai. O teu livro vai. Então é necessário você trazer o que você faz nesse movimento, entender o método, colocar ele no livro, junto com a tua história. E a história de pessoas que já viveram o projeto, testificando o que você faz ali. O que Deus faz, né? Que você só se coloca disponível. Sim. Então é necessário, porque às vezes a sua mão não vai estar ali, mas o livro vai. E aí você vai ver quantas vidas vão ser impactadas a partir desse livro também. Então começa a pensar nisso, tá? E a Fontanes Filmes, ela é sua aliada. A gente está com esse projeto, startamos aí nos últimos dias. Agora nós vamos também trabalhar com lançamentos de livros. Então nós já temos aí 2 maravilhosas que deram esse passo. As 2 são psicólogas, passaram por esse processo e hoje estão fazendo um playbook. O que é um playbook? É um livro com tarefa, porque realmente é um método. Então, onde elas não conseguem chegar, o livro vai chegar. E eu vejo a mesma coisa com você. Então, se às vezes faltava, onde eu vou? Como é que eu faço para tirar isso do papel? Exato. Deus te trouxe para o lugar certo, Renata, você não vai poder fugir mais. Era isso que faltava. Eu posso te dizer que o Senhor me deu até o tema do livro. Meu Deus, já tá tudo pronto. Né? Já tá tudo pronto. Só que tem o tempo, né, Renata? Tenho tempo. Eu costumo dizer que o pessoal, depois que chega na Fontanes Filmes, nunca mais vai embora. Porque fica aqui e a gente vai evoluindo no projeto e Deus vai fazendo. É uma coisa linda porque essa empresa não é nossa, é dele. Então, ele que manda. E ele começou a falar, não, vocês têm que ter esse braço aqui de livro porque tem mulheres aí que eu vou mandar, que elas têm história pra contar que não cabe no podcast. E não cabe, né? E não cabe, né, Renata? Tem tanta coisa que você não contou, mas que no livro você pode contar. Sim. Então é esse lugar. Cara, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu tá? mais ainda. Não é algo que vai ser só isso. Como eu realmente falo e eu creio, a Fontanes Filmes é esse espaço onde a gente se une para crescer e para deixar Deus fluir através das nossas vidas. Então, seja muito bem-vinda a esta casa, que é a casa de Papai do Céu também. Sim. E que a gente possa fazer muitas coisas juntas pro reino de Deus. Amém. Tá? Pro reino de Deus. E pra gente fechar com chave de ouro, vamos fechar aqui olhando para essa câmera do meio? Vamos. Deixa uma mensagem, um versículo, uma inspiração para essa mulher que tá em casa. Você que está em casa e está nos ouvindo, eu vou dizer para você que você é capaz. Vou deixar essa mensagem para você. Você é capaz. Se descobre. Entra em oração e pede ao Senhor para te direcionar. E o mais importante, peça a Ele para calar essas vozes que você escuta, que não é de Deus, e ouve somente a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. E através da tua vida, Ele vai impactar outras vidas. Nossa, que forte, hein? É sobre isso. É sobre isso.
Foi uma honra te receber. Obrigada. Tá? Quero agradecer essa audiência linda. Obrigada por vocês que assistiram até aqui. Se te impactou, se você conhece outras mulheres que precisam ouvir e conhecer a história da Renata, não retenha esse conhecimento, essa experiência que você teve aqui. Compartilha com outras mulheres que precisam ser impactadas e conhecer o projeto que a Renata tá liderando, tá fazendo acontecer, porque é algo grande, é algo de Deus que vai impactar muitas vidas ainda, tá? Então, muito obrigada por você estar aqui, compartilhar com a gente, tá? Um pouco da sua história e até o próximo episódio. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Ó, isso aqui é só o começo. É só o começo. Amém. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa.